Boa noite, continuando a continuação lá da crença do feitiço, da crença dos feitiços, que é a grande Babilônia, e da mulher que domina bem os feitiços, e continuando também sobre a máfia da esquerda. Aí em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, continuando aquele lá, as 5 que não foram salvas, que estavam presentes ou não estavam no arrebatamento. Claro que estavam. Falaram até com Deus Cristo Jesus vivo nessa passagem aí, nos versículos, no versículo 11 e 12, no versículo 12 do livro de Mateus, capítulo 25, repito, nos versículos do 11 e o 12, no livro de Mateus, capítulo 25. Vocês conhecerão que as não salvas chegam até a falar com Deus Cristo Jesus vivo. Como pode ser uma coisa secreta esse arrebatamento? Se os não salvos falarão nesse momento aí. As 5 que não eram salvas representam uma parte dessa população dessa terra. E as 5 fiéis representam os deuses vivos normais, que são os salvos. Sim, o arrebatamento só será até esse céu aí que se vê a olho nu. E depois que os salvos ganharem cada qual o seu corpo, e os mortos ressuscitar primeiro em corpos eternos, os mesmos irão reinar com Deus Cristo Jesus vivo por 1000 anos nessa terra. A vida irá continuar, mas será quase um paraíso na terra, porque nenhuma pessoa morrerá de morte matada. Porque o reinado do Deus Cristo Jesus vivo é de paz e de misericórdia. E as pessoas que forem reinadas, as mesmas, nenhuma delas serão salvas. Porque não existe 3 vindas do Deus Cristo Jesus vivo. Não. Uma, o mesmo já veio. A segunda será na geração da mulher, que domina bem os feitiços. Quando acabar os 1000 anos, os salvos irão para o reino do Deus Cristo Jesus vivo. E nesse tempo de 1000 anos será o tempo certo para a população que forem reinadas encher essa terra. Como nenhuma pessoa morrerá mais de morte matada, e continuarão cada um fazendo a vida de cada um, trabalhando e fazendo muitos filhos e filhas, e morrendo de uma idade muito avançada. Assim se cumprirá o Apocalipse, ficarão com Maria do mar. E na saída dos salvos com o Deus Cristo Jesus vivo para seu reino, os que foram reinados se rebelarão e morrerão consumidos com fogo, quando rodear a cidade santa, né? Jerusalém, como está lá em Apocalipse. Claro, lembrando, nos 1000 anos, os que forem reinados morrerão de velhice e não de morte, e farão muitos filhos e filhas para se cumprir a palavra como a areia do mar. E os deuses vivos normais, que são os salvos, reinarão a olho nu. Todos e todas que não forem salvos verão os deuses vivos normais reinarem sobre os não salvos, e reinarão por 1000 anos. E os mortos que não forem ressuscitados na primeira ressurreição dos mortos, que é na vinda do Deus Cristo Jesus vivo, não serão ressuscitados não, até passar os 1000 anos. Também em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 3. Que diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Que diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Repito, versículo 1 Coríntios, repito, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 3, que diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa terra, a esta vida. Aí mostra que os salvos... O celular está apagando, por isso que eu sempre estou tocando. Aí mostra que os salvos... Embora que meu celular eu botei para 30 minutos, né? Tá mais do que os outros. É meia hora para poder ele voltar a ficar escuro. Ele está voltando a ficar escuro em tempo de segundos. Aí mostra que os salvos vão julgar e condenar os seres caídos, e julgarão e condenarão todos e todas que na segunda ressurreição acordarão, que são os não salvos. Que todos e todas não salvos provarão a morte, e a vida continuará na eternidade. Só que em perfeição terá casas, prédios, trabalhos, carros, motos, aviões, navios, cruzeiros, barcos, celular. A vida continuará. Tem até natureza e ruas bem em perfeição. A vida continua na eternidade. Por eu dizer que continuará navios, cruzeiros, barcos, às vezes pode até dizer, mas Benjamin, a Bíblia não diz que o mar não vai existir? Sim, o mar fica onde? Na terra ou na o mar fica nessa terra ou na nova terra? Porque essa terra aqui não vai ser destruída, ok, mas também não será mais habitada. Por isso que o mar já não existirá para os escolhidos, que são os deuses normais. O mar já não existirá, porque ele não vai mais ser necessário os salvos viver aqui para morar nessa terra e nem nesse mar não. Embora que essa terra não vai ser habitada, vai ficar para ser estudada, mas habitada não, vai ficar para poder ser explorada, estudada por toda a eternidade. A terra não vai ser destruída, o universo continuará, essa terra continuará, mas não vai ser destruída a terra, não vai ser destruída, mas também não vai ser mais habitada. Ela pode ser estudada, explorada por toda a eternidade. E o mar, como o mar é nessa terra, então ele já não existirá mais para a eternidade. Ele existirá para ser estudado essas coisas aqui, mas já para a eternidade, para os salvos mesmo, não ficará, porque já está feita uma nova terra e uma nova Jerusalém, da qual a nova Jerusalém ficará sobre a nova terra, e a nova terra fará divisão com o reino dos céus, né? A nova terra fará divisão com o reino dos céus, e a nova Jerusalém ficará dentro dessa nova terra, e a nova terra irá ser grande, e a vida continua. A vida lá vai continuar na nova terra, e terá sim, vai ter sim na nova terra lagos, rios, tudo coisas maiores do que o mar, né? E maiores do que esses daqui, tudo maiores do que o mar e maiores do que esse aqui. E também nada vai se perder. Se vocês estão escutando alguma coisa aí, é porque aqui tem, como vocês bem sabem, né? Aqui vieram um bocado de traficantes e usuários de droga, traficantes do PCC e tudo mais, né? Comando Vermelho, por ordem dos chefões e tudo mais. Vocês sabem, né? Da história toda. E aqui tá cheio de traficantes pelos chefões. É por isso mesmo que eu estou tocando nesse assunto e tudo mais. E muitos outros mais. Tira as conclusões. No outro vídeo eu continuo.